Galera, o Ryu Yamamoto representa um dos exemplos mais fascinantes de evolução mágica na literatura fantástica contemporânea. Me desculpa pela voz, né? Tô meio rouco, mas acontece, faz parte por causa dessa mudança de clima. Chegamos nesse ponto. Mas continuando aqui, a jornada de um jovem comum para um dos mais poderosos magos da água da história foi marcada por descobertas progressivas, treinamentos intensos e em momentos de iluminação, de transformação completa ali da sua compreensão sobre o elemento da água e as infinitas possibilidades que ele tinha. A história do Ryu não é só sobre um ganho de poder, mas sobre uma compreensão mais profunda da natureza fluida da magia aquática e como ela consegue se conectar de todas as formas de vida, cara. A evolução dele pode ser dividida inclusive em várias fases diferentes, cada uma marcada por marcos significativos que demonstram não só o crescimento da força mágica dele, mas também uma maturidade emocional, uma maturidade espiritual. Hoje a gente vai dar uma olhada no mais detalhe em cada estágio da evolução do Ryu, desde as primeiras manifestações da magia até o domínio completo das técnicas avançadas que poucos magos na história conseguem alcançar. Então, através disso tudo a gente pode entender melhor os mecanismos pelos quais um mago do elemento da água desenvolve as suas habilidades e como fatores externos e internos também influenciam nesse crescimento. Então já pega a tua pipoquinha, já senta aí na tua cadeira, se aconchega e vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, hoje a gente vai começar direto com a primeira fase. Vou enrolar vocês não, já vamos entrar direto no que tem que entrar. Isso aqui aparece mais ou menos entre o capítulo 1 e o 15 pra gente. É onde o despertar mágico do Ryu acontece. E ele acontece de uma forma inesperada, durante um momento de extremo estresse emocional. No começo, as habilidades dele se manifestam de uma maneira instintiva, né, e um pouco descontrolada, principalmente em situações de perigo ou de emoções muito fortes. As primeiras técnicas que o Ryu consegue aprender, consegue realizar, elas, ainda que de forma rudimentar, incluíam a manipulação básica da água, onde ele descobriu que ele podia mover pequenas quantidades de água através da concentração mental, inicialmente também limitado a volumes não tão grandes assim, né? Logicamente não são maiores do que o corpo, e essa habilidade básica ela começou a formar uma fundação para todas as técnicas que ele ia aprender no futuro. O controle era inevitável, e muitas vezes resultava, tipo assim, espingos de água descontrolados, movimentos errados, né, da água, mas ele se desenvolveu ainda mais a ponto de liberar a respiração aquática instintiva. E aí, meu amigo, em situações de perigo próximo à água, o Ryu ele desenvolveu intuitivamente a capacidade de extrair o oxigênio da água, o que fazia com que ele conseguisse permanecer debaixo da água por períodos, muito maiores do que o normal. O humano comum não conseguia fazer isso. E ele ficava lá, submerso, respirando, extraindo o oxigênio da água. E essa habilidade se manifestou primeiro como um reflexo de sobrevivência, sem que ele entendesse completamente o que estava acontecendo. Mas, no final das contas, depois ele aprende a usar ela de forma consciente. O próximo que ele descobre é a sensibilidade hidrodinâmica. O Ryu ele começou a perceber muitas mudanças na umidade do ar, na presença de água no ambiente dele imediato. Tipo assim, ele viu que as moléculas de água estavam por ali, ao redor. E essa sensibilidade, no começo, deixava ele um pouco desconfortável, um pouco confuso. Só que assim, eventualmente isso vai se tornar uma das habilidades de detecção mais valiosas que ele tem a partir das partículas de água, cara. Pô, ele consegue literalmente sentir a presença das pessoas a partir do movimento da água. Se tiver na chuva, então, coisa deliciosa. Agora vamos para os primeiros treinamentos e as descobertas do Ryu. Ele tinha a orientação, lógico, do seu primeiro mentor, né, o mestre Kaito, e aí ele começou a entender que as suas habilidades não eram só truques, mas parte de uma antiga tradição mágica. E os primeiros exercícios dele focaram em meditação aquática, onde o Ryu aprendeu a meditar próximo a corpos de água, né, sinalizando a sua respiração com o ritmo natural das ondas ou das correntes. E essa prática não só aumentou o controle dele, mas também aprofundou ainda mais a conexão espiritual com o elemento da água. Aí ele pegou a formação de formas básicas, progredindo além das simples movimentações, o Ryu começou a moldar a água em formas geométricas. Mas lógico, de primeira coisa simples, esferas, cilindros, cubos. Cada forma requeria diferente tipo de concentração e de controle da água. Isso fez com que ele desenvolvesse aspectos específicos dessa habilidade dele. Ele depois conseguiu a purificação elementar, que é uma das primeiras aplicações práticas que o Ryu dominou. Era a capacidade de purificar a água contaminada. Literalmente, ele removia todas as impurezas através da sua magia. E essa técnica aí não teve só uma aplicação prática, mas também ensinou a ele sobre a natureza essencial da água pura, mano. E isso é engraçado, porque, pô, o cara nunca vai morrer de sede.
Então ele nunca morre, porque a água também tem nutrientes. É só ele ir lá purificar e ficar bebendo água o dia inteiro. Rapaz, se eu fosse, eu ia ficar aqui, ó, tacando água. Ih, ficou esquisito, né? Ficou esquisito. Mas bebendo água tranquilamente o dia todo. Vamos agora para a segunda fase do desenvolvimento dele, que é um desenvolvimento mais estruturado, tá? A expansão do arsenal técnico do Ryu foi uma coisa absoluta nessa parte. Conforme ele ganhava mais confiança, mais controle, o repertório das técnicas se expandiu também, e de uma forma significativa. Essa fase ela foi caracterizada pelo aprendizado sistemático das técnicas tradicionais da escola de magia aquática. Por exemplo, lâmina da água cortante. O Ryu desenvolveu a capacidade de comprimir e acelerar a água em lâminas que sejam extremamente finas e afiadas, capazes de cortar através dos materiais sólidos. O domínio completo dessa técnica, ele requeria não só o controle preciso, né, da pressão, mas também a compressão da dinâmica dos fluidos em alta velocidade. E aí ele conseguiu de fato dominar isso tudo de uma forma perfeita, tá? É uma combinação top. Ó, outro é o escudo de barreiras aquáticas. Aprendendo a criar estruturas de defesa, porque ele também vai precisar se defender, né? Não adianta ele ficar só atacando que isso aí não vai funcionar. Ele tinha que ter uma defesa, então ele fez o quê? Pegou essas estruturas e pum, tacou estruturas semissólidas usando a água. Ele pode formar barreiras que absorvem impactos físicos e impactos mágicos. A eficácia dessas defesas, logicamente, depende da capacidade dele de manter a estrutura molecular da água em estados de densidade variável, né? Mas, de qualquer forma, depende só dele se isso aí vai ser forte ou não. Ele tem os mísseis de pressão aquática, voltando para o ataque, né? Porque se a gente combinar volume, velocidade, pressão, o Ryu ele consegue, ele aprende a criar projéteis de água com uma força devastadora. E essa técnica, inclusive, ensinaram a ele sobre a conservação de energia e a transferência de momentum através dos meios fluidos. Por isso ele conseguiu realizar com essa combinação perfeita. A manipulação do vapor e do gelo também é uma coisa que tem na cabeça dele, tá? Porque ele expande além da água líquida. Lógico, ele tá em todos os estados possíveis da água, entendeu? O Ryu ele começa a controlar os estados físicos da água, criando névoas densas para camuflagem, para ele ficar preso ali. Ele forma estruturas de gelo para ataque, lógico, e para defesa também, como escudos. E essa progressão já demonstrou uma crescente absoluta, mano, onde ele tem uma muito maior compreensão dos princípios termodinâmicos da água. E aí ele começa a desenvolver a percepção mágica. E durante essa fase de desenvolvimento da percepção mágica, o Ryu ele também desenvolve habilidades sensoriais avançadas, como por exemplo, a ecolocalização aquática. Ele envia pulsos de energia através da água, ele pode mapear os ambientes subaquáticos, detectar objetos, criaturas ocultas, tudo que está por ali. Essa técnica, inclusive, já provou ser extremamente necessária em combates aquáticos e exploração. Ele tem a detecção de energia vital também, que é através da água presente em todos os seres vivos, ou seja, a água que a gente tem dentro do nosso corpo, o Ryu desenvolveu a capacidade de sentir as presenças vivas num raio considerável de distância, o que permite a ele rastrear aliados, inimigos e até mesmo através de obstáculos ele consegue rastrear coisas sólidas por conta da água de dentro do corpo. Agora a gente entra na terceira fase, a maestria intermediária que a gente considera, aonde ele tem técnicas de combate avançada. Literalmente, essa fase aqui, ela marca a transição do Ryu, né, de um estudante promissor para um combatente formidável. As técnicas dele se tornaram mais sofisticadas e mais poderosas. Ele tem o Dragão da Água Espiral, que é uma das técnicas, tipo assim, a assinatura dele, que envolve a criação de um bagulho absurdo aquático em forma de um dragão que podia literalmente se mover independentemente e atacar vários alvos ao mesmo tempo. Essa técnica, ela requer um controle simultâneo dos múltiplos fluxos da água, lógico, e também demonstrava a crescente capacidade de multitarefa mágica que o nosso querido Ryu tinha, porque agora ele tem que controlar várias coisas ao mesmo tempo para manter aquele dragãozão em pé. O domínio aquático do Ryu também é incrível. O Ryu ele aprende a criar zonas de controle, onde toda a água numa área específica fica sob o comando direto dele, ele pode fazer o que ele quiser. E dentro dessas zonas, ele pode manipular não só a água livre, mas também a umidade do ar, tá ligado? E até mesmo os fluidos corporais dos oponentes, caso ele esteja num lugar extremo ali. Então assim, esquece, irmão. Nesse domínio dele, você vira nada. Ele tem a regeneração aquática também. A gente descobre uma propriedade curativa da água, que é magicamente carregada. Então o Ryu desenvolve as técnicas de cura que aceleram a recuperação dos ferimentos através da infusão de energia vital aquática, cara, com o próprio corpo dele. E assim, isso transforma ele num ser que consegue se curar tranquilamente durante uma batalha usando a água que está ao seu redor, a água do ambiente ou do próprio corpo.
Compreensão teórica avançada, tá? Agora ele entra num lugar paralelamente ao desenvolvimento dessas novas técnicas. O Ryu ele aprofundou a compreensão teórica dele, né? Ele começou a crescer e aí ele descobriu o ciclo hidrológico mágico. Ele compreendeu como a sua magia se conecta ali com o ciclo natural da água do planeta, o que acabou permitindo a ele acessar novas reservas de energia, coisas muito maiores, muito mais sincronizadas com as técnicas, com o fenômeno natural, como o caso da chuva, das marés, das correntes oceânicas, tudo isso num lugar só. Ele tem a ressonância molecular também, onde ele aprende a vibrar as moléculas de água numa frequência específica. Literalmente, o Ryu ele pode criar efeitos únicos, como o aquecimento direcionado da água, ele pode quebrar ligações químicas e até mesmo fazer a transmutação limitada de substâncias dissolvidas na água, transformar essas substâncias, entendeu? Então, a partir daí, a gente já tem mais uma evolução, a quarta fase, onde ele vem para a transcendência e maestria suprema. Cara, nesse momento, ele começa a ganhar técnicas proibidas, poderes únicos. Na fase final da evolução dele, o Ryu ele começa a acessar técnicas consideradas proibidas ou perdidas. Ele tem, por exemplo, manipulação temporal aquática. Através da compreensão da profunda natureza atemporal da água, o Ryu ele desenvolve a capacidade de acelerar ou desacelerar o tempo em áreas saturadas, basicamente com uma energia mágica. Essa técnica específica é extremamente perigosa, porque ela pode envelhecer ou rejuvenescer objetos e até mesmo seres vivos. Então você pode matar uma pessoa de velhice ou transformar ela em muito jovem por causa disso. E aí vem a invocação dos espíritos aquáticos ancestrais. O Ryu ele aprendeu a se comunicar e formar contratos com entidades espirituais antigas ligadas ao elemento da água, ganhando acesso ao conhecimento e a poderes que transcendem as limitações humanas normais. A partir desse momento, temos a fusão elemental completa também, onde o pináculo da sua evolução foi a capacidade de temporariamente fundir a sua própria essência com os grandes corpos d'água, se tornando literalmente um com o próprio oceano, com os lagos ou com os rios. E nesse estado aí, irmão, o poder dele se torna limitado apenas pelo tamanho do corpo da água, né, com o qual ele está se fundindo. Tipo, a quantidade de água ali que tem no local. Se for um oceano, o cara vai ter um poder de um oceano, entendeu? Porque é muita água nessa parada. Ele também chega no final de sabedoria e filosofia, cara. A evolução do Ryu, ela culminou não só em poder, mas também em sabedoria profunda sobre a natureza, da existência e tudo mais. E ele entendeu que a água, ela representa uma força fundamental na mudança e na adaptação. E que o verdadeiro domínio vem não de controlar os elementos, mas de fluir em harmonia com esses elementos. No final das contas, galera, a jornada evolutiva do Ryu, ela representa uma das progressões de poder mais bem desenvolvidas da ficção, da fantasia, né, que a gente conhece. Cada fase do crescimento, ela foi cuidadosamente construída, mostrando não só o ganho das novas habilidades, mas também o desenvolvimento da sua personalidade, da filosofia, da compreensão de mundo, tudo num lugar só, o que torna a própria evolução do Ryu particularmente impressionante, e é justamente como ela reflete a importância e a paciência da prática dedicada, da orientação sábia e da disposição para enfrentar desafios cada vez maiores com o passar do tempo. As suas habilidades finais, mesmo que sejam fantásticas, elas se sentem merecidas, né, devido ao longo do caminho de desenvolvimento que levou elas até lá. E a história do Ryu serve como uma metáfora poderosa para qualquer jornada de autodescoberta e também de melhoria. Assim como a água encontra o caminho através de qualquer obstáculo, o Ryu ele aprendeu que a verdadeira força vem da persistência, da adaptabilidade, da compreensão, né, daquele negócio profundo, você entender a si mesmo e o seu lugar no mundo natural é o que faz com que você consiga se desenvolver, consiga crescer e ter aquela maior conexão, aquele maior vínculo com a água do jeito que o Ryu tem. Bom, família, essa foi a nossa querida evolução. Falamos de todos os pontos, de todas as fases de evolução dele até ele se tornar um mago absurdamente poderoso, onde poucos magos chegaram, né, no nível da água. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos melhores animes dessa temporada, eu tô curtindo demais acompanhar e eu espero poder trazer muito mais novidade pra vocês por aqui. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra você saber as novidades. Se você gostou, também deixa o seu like, obviamente, né, pra poder acompanhar muito mais do nosso querido Ryu. Vamos falar de Mago da Água agora. Tamo junto. Beijinho no coração de vocês, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!